A poesia revela o que nunca vira, o invisível e o mistério, todos os mundos em palavras. É só ser poesia, é só ser. A mãe do verbo, a mãe de todas as impressões. Poesia. A asa dos corações, dos amantes, dos românticos, de vadios, até de cães. Poesia. Minha casa de metáforas, sedutora, erótica, um pouco de mim. Da poesia me faço aprendiz. Ignoro a falta de jeito, esqueço o soneto perfeito, ultrapasso o muro, trilho o caminho sem atalhos. Ouço o que a rima cala, o que o verbo diz, persigo o ritmo próprio. Busco a palavra imperfeita, sigo um caminho tortuoso, sem musa, sem trombeta. Experimento o gozo do poeta, o desvio, e isso me basta. Me solto, me arrisco, rasgo o rascunho, reescrevo de próprio punho, sem mesura. Se a palavra falta, corro atrás, sempre há palavras abaixo da superfície. Arranco a pele, dilacero, cavo até o osso, persevero. Volto ao começo, revestida de sentido, sentindo cada sílaba, rima, verso, estrofe. Se faltar, cavo mais fundo. Dentro de uma casa, encontramos objetos meramente utilitários. Os que são um misto de utilitário e conforto e aqueles responsáveis pelo aconchego. Sentada numa cadeira de praia desconfortável e nada confiável, com um notebook no colo e a minha caneca de chá deixada no chão, tento escrever esse texto por perceber que me falta o bem-estar que obtinha de antigo móvel, o sofá. Está difícil passar pela sala, subir as escadas, sem que sua sombra surja no canto do meu olhar, antes indiferente e agora carente. Da sala de jantar, as 6 cadeiras parecem ter crescido. Estão tomando um espaço que antes não era delas, que não é delas. Deixo a cadeira de praia e tento me aproximar, mas elas não incentivam o contato. São indiferentes à minha solidão. Elas não sabem o que é solidão, elas são 6. Me afasto. Agora, o espaço antes ocupado por ele parece crescer, e o ar gélido que esse vazio emana é mais congelante que o frio invernal de lá fora, apesar de a moça do tempo insistir em dizer que estamos no verão. O frio atinge o meu âmago. Ele gelifica as minhas entranhas. Minha alma solitária esmoreceu. Está como moribunda em um corpo morto. Sem ânimo de se dedicar à leitura, sem alegria para apostar nas amizades, sem esperança de se entregar ao amor, fria como um mármore que enfeita e bloqueia o túmulo esquecido de um cadáver ignorado. Exagero? Penso que não. Pois são os meus ouvidos que o vazio ecoa, é minha coluna vertebral que as fitas plásticas torturam, é o meu chá tailandês que desperdiço ao me desequilibrar ao tentar deixar a cadeira. Portanto, não ouse dizer que sou exagerada. Ele, o sofá, me protegeu dos monstros dos filmes de terror vistos nas silenciosas madrugadas que me via sozinha, mas nunca me sentia solitária. Meus livros eram sobre ele deixados, aguardando leitura. Quando a leitura começava ali, no sofá, que eu e os personagens ficávamos acomodados, juntos, até a última palavra ou reflexão. Foi ele que amparou as gotas de vinho derrubadas acidentalmente ao final de um dia cansativo, como também suportou minhas lágrimas ao final de uma relação frustrante.
Tenho certeza de que se meu sangue tivesse se esvaído do corpo por conta do verdadeiro amor não correspondido, você, meu sofá, se impregnaria da minha vitalidade, diferente de uma banheira que simplesmente me escoaria. Dei ouvido a pessoas que, hoje sei, desconheciam minhas necessidades. Compre um mais novo, troca por um grande, um bem grande, e ouvi outros pitacos e intromissões. Como me arrependo. Preciso ir em busca de um novo sofá, mas me sinto relutante. Como vou confiar a outro os meus livros e as minhas lágrimas? Sinto como se estivesse traindo os braços e abraços de um amante que muito me deu. Um amante que estivera por toda a vida ao alcance das minhas mãos. E que agora, por conta da minha intransigência, se foi. Tem uma categoria de roupa chamada roupa de ficar em casa. Qualquer roupa que fica velha se transforma em uma roupa de ficar em casa. As roupas dessa categoria são simplesmente aquelas roupas com as quais eu não tenho coragem de sair na rua de tão feias, ou velhas, ou desbotadas. Muitas delas, inclusive, quando chegam ao fim da possibilidade de uso, entram em um canto do meu guarda-roupa que chamo de cantinho da lembrança, uma memorabilia na qual coloco roupas afetivas e inutilizáveis. Eis que tem uma legging preta que está cinza claro e cheia de furos de tanto ser usada. Não, ela não está na moda das calças rasgadas. Ela tem a particularidade de ter sido sempre roupa de ficar em casa. Porque já a ganhei velha. Então a coitada não teve seu tempo de roupa nova. Até porque me nego a sair na rua de legging. Com isso, ela foi íntima desde sempre. Eu fico esmilinguida porque ela marca meus ossos pontudos no quadril e realça o fato de que minhas pernas serem muito finas e terem um vão entre si. Me odeio com essa legging, mas como é confortável, a amo. Minha mãe disse que eu devia ter vergonha de usar esse trapo como calça, mesmo que seja para ficar trancada no meu quarto debaixo das cobertas. A calça é um dos meus monstros que libero apenas no ambiente caseiro. Quando chega alguma visita e estou com ela, não a tiro, apesar de que tem um buraco que mostra um pedaço da minha bunda branquela, ou melhor, da minha calcinha. Enquanto escrevo, estou a usando e tomei a decisão de jogá-la fora hoje de noite. Eu estou com essa legging e meias novas para equilibrar o look. Estaria tudo bem se fosse apenas uma legging. A legging não é apenas uma legging. Eu estou jogando muitas coisas fora ultimamente. Físicas e não físicas, não humanas e humanas. E eu não sei dizer se isso é libertação ou cilada. Mas parece que dessa legging não vou conseguir me livrar. A legging é apenas a camada de tecido puído e desbotado que protege a pele, que cobre tudo que me habita. Eu tenho outras leggings, mas as outras não são essa. Da legging eu consigo, será, me livrar? Mas eu não conseguirei me livrar hoje à noite de coisas mais importantes que fazem parte do meu corpo e que eu deveria me livrar. Será que se livrar dessa legging será mais difícil que se livrar de um sentimento ou de um pensamento? Como me livrar de coisas velhas? Como me livrar de coisas? Como me livrar? Como? Ou ainda, como aceitar o fracasso se aceito tão bem a existência de um furo na bunda de uma legging? Não adianta nada eu me livrar da legging e ficar rememorando sua existência. Talvez uma costura e uma tintura resolvam, talvez o tempo me faça esquecê-la. Talvez eu só guarde no canto do guarda-roupa para no futuro me lembrar de... assim, sem objeto indireto. Ou para jogá-la fora de vez, quando chegar a hora de limpar a memória do armário e me desfazer do peso do passado que se desgrudou de mim enquanto pano que me encobre. Precisava de novos ares. A notícia, 2 semanas de vida. Chegou àquela terra, engenhos, cana e mais cana. A vida seria doce, moída no moinho de um coração que logo não teria mais. Árvores com cheiro forte, seu corpo era temperado por dentro. Água e sal. Alho em seus pulmões. Exalava. 1 semana, uma carta. Respirou fundo.
Suas lágrimas sorriam. O trem. E a vida passou, mais tempo do que devia. Felicidade, quase um século até chegar o dia. O seu engenho. Pobre medicina. Fechou os olhos. Precisava dormir, nem que fosse meia hora. Só assim para curar o que sentia. Não pensar é o melhor remédio, dissera-lhe o pai. Repetiu o mantra todas as noites desde que eram pequenos. Ele e os irmãos apinhados no barraco. A mãe fazendo ponto na esquina de casa. Talvez, se tivesse ido com o circo naquele ano, teria sido melhor. Mas escolheu a família. Sempre ela em primeiro lugar. Só o que precisava era fechar os olhos para esquecer. Amanhã pensaria melhor, dar um jeito na vida, arrumar um emprego. Tinha aprendido a pescar e isso já era meio caminho andado. Podia alugar um barco, pagar quando tivesse lucro. Bastava não pensar. Não pensa, pensa, não, basta. O ronco da barriga o despertou. Precisava comer com urgência, não dava mais para esquecer. Estava decidido a roubar. Mas, quando se deu conta, as mãos, os pés, a cabeça, tudo chafurdava no brejo. Não havia mais o que fazer. Tenho a impressão que os objetos se multiplicam de forma sobrenatural dentro do armário. Quando me mudei, trouxe apenas o essencial. Naquela época eu só precisava de algumas roupas e uns poucos móveis, e agora estou cada vez mais sem espaço. Decidi me livrar do que não fazia mais sentido. Descartei cartas, fotos e muita coisa velha até encontrar no fundo de uma lata aquele isqueiro. Os encaixes cheios de folgas e as bordas descascadas davam um ar desmazelado. Risquei para ver se funcionava e me surpreendi ao ver as labaredas azuladas que, de alguma forma, acendiam a minha memória. Lembrava de vê-lo rodopiando o isqueiro entre os dedos enquanto improvisava alguns versos. O rosto era bonito, embora estivesse escondido pelo boné. A voz rouca dava a impressão de ser mais velho, embora tivesse apenas 16 anos. Quando perguntei o seu nome, ele respondeu imitando o sotaque americano. Andy. Andy era alguém difícil de se esquecer. Primeiro porque estava sempre se metendo em confusão. A outra razão é porque vivia dando lição de moral, embora fosse quem mais precisasse de conselhos. Gostava de botar banca, dizia que só comprava roupa importada, mas usava sempre as mesmas camisetas desbotadas salpicadas de tinta spray. As calças folgadas deixavam à mostra parte da cueca e levava o skate sempre ao seu lado. Planejava se mudar para os Estados Unidos porque lá as coisas eram mais baratas e a vida mais fácil. Curtia hip hop e sonhava em se tornar um rapper famoso. Qualquer batida ia logo soltando suas rimas, mas o que ele fazia de melhor era desenhar. Foi por causa dele que eu passei a reparar nas manchas que poluem as fachadas. Não sei se concordava, sempre achei que dano patrimonial era diferente de arte de contestação, mas gostava de vê-lo fazendo grafite com suas letras incompreensíveis que se diluíam em formas e contornos coloridos.
Levei um tempo para entender que aquelas marcas tinham outro significado para ele. A tinta marcava os lugares que o Estado esqueceu de cuidar. E o grafite era a forma que ele tinha de trazer beleza ao mundo. Um dia ele apareceu com um isqueiro cromado. Disse que era um legítimo Zippo, com o emblema da águia americana. Tinha até mandado gravar seu nome no verso. Curiosa, pedi para ver e notei a frase Made in China. Gargalhei dizendo que até o animal era falso. Aquilo não era uma águia, e sim uma pomba. Mesmo contrariado, mostrou as manobras que aprendeu a fazer. Abri o isqueiro usando apenas 3 dedos e num estalo acendi o pavio. Quando ele se distraiu, guardei o isqueiro no meu bolso só para provocá-lo. Enquanto ele procurava em todos os bolsos da calça, eu ria cada vez mais, dizendo que a pombinha tinha voado. Nossa diversão foi interrompida pela avó dele, que perguntou se ele havia ido para a escola. Andy respondeu que sim com a cabeça. Imediatamente ela cobriu ele de tapas por ter mentido e cabulado aula. Depois desse dia, ameaçávamos chamar a avó dele toda vez que ele aprontava algo. Embora os garotos morressem de medo dela, pois trabalhava em um terreiro de umbanda, Andy sorria e dizia que lá não tinha nada para se temer, que a única coisa que dava medo era a ignorância. Essa sim, assustava mais do que qualquer espírito. Ele gostava da avó, mesmo levando alguns safanões de vez em quando. E tinha um carinho enorme pelo irmãozinho. Sonhava em levá-lo para Disney porque naquele país, livre e democrático, eles seriam respeitados. Os policiais de lá sabiam servir e proteger, e Andy estava farto de ser abordado na rua sem motivo. Uma tarde eu fui chamá-lo, mas ele não estava. Disseram que aprontou uma das suas e foi parar no reformatório. Voltou algum tempo depois, mais sério e mudado. Tinha aprendido panificação e estava trabalhando numa padaria no Brás. A gente não perdoava, brincava dizendo que agora ele já sabia pegar na baguete e queimar a rosca. Ele gargalhava e dizia com a voz grave, "Aí não, né?" Passei a vê-lo cada vez menos. A última vez que ele apareceu em casa foi para me contar que ia ser pai. Fiquei tão surpresa que derrubei o saleiro que estava sobre a mesa no chão. Enquanto ele me ajudava a limpar a bagunça, eu devolvi o isqueiro da pombinha, que ele continuava teimando que era uma imponente águia. Ele sorriu e disse que eu poderia ficar com ele. Só tive notícias dele 3 meses depois. Uma amiga contou que algo horrível aconteceu. Andy saiu tarde do trabalho e foi surpreendido por alguns homens armados. Nem teve tempo de se defender, recebeu uma bala na garganta. Foi a namorada quem achou o corpo e ficou sem reação, coberta de sangue, dele e do bebê que acabara de perder. Custei acreditar, mas no dia seguinte passou na TV mais um garoto negro que morria na periferia. Seu nome aparecia ao lado de um retrato tirado no reformatório. A polícia suspeitava que ele estivesse envolvido com operações criminosas, mesmo não tendo nenhuma evidência para isso. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome completo dele. Anderson da Silva. Entretanto, nada do que diziam parecia com o nosso Andy. A repórter encerrou a notícia sem mencionar nenhuma palavra sobre o garoto alegre que fazia piada de tudo, andava de skate e grafitava qualquer paisagem com um punhado de tintas. A notícia que eu ouvia era difícil de engolir. Mais difícil do que aquela bala que o silenciou. A imagem dele se apagou no meio de outras notícias sobre desvio de verbas públicas e corrupção em Brasília. Crimes que não possuíam rostos nem culpados. E enquanto separava o que fazia e o que não fazia mais sentido, ouvi novamente o noticiário sobre o desdobramento da morte de George Floyd e senti uma sensação de déjà vu. Olhei para o Zippo e percebi que ele fazia mais sentido do que nunca. O isqueiro quente foi esfriando entre os meus dedos. No verso ainda dava para ler a inscrição The End. Mais uma vez, os homens da lei tinham escrito o fim de forma errada. Senti um alívio enorme ao lembrar que Andy não estava mais por aqui. Pelo menos ele partiu acreditando que, em algum lugar do mundo, pessoas como ele poderiam ter um final feliz.